Brasil ainda é o país do futebol? Bom, quando eu era criança, a Copa do Mundo, eu sinto que ela era uma coisa diferente. Eu não sei se era porque eu era mais novo, se era porque o mundo era diferente, ou se era porque a seleção realmente era mais forte. Bom, talvez fosse um pouco de tudo isso. Mas existia uma sensação muito clara que o Brasil realmente podia ganhar de qualquer um. Você olhava para a seleção e via jogadores como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Kaká, tantos outros. E não eram apenas grandes jogadores, eram nomes que ficavam marcados na memória por conta dos seus lances, da forma como puxavam a responsabilidade para si. Bom, hoje a gente ainda tem excelentes atletas. Seria injusto dizer que a gente não tem. O Brasil ele continua produzindo bons jogadores, jogadores de alto nível, que atuam nos maiores clubes do mundo. Mas eu acho que mesmo assim, parece que alguma coisa mudou. E isso me faz pensar em uma pergunta simples. O Brasil ainda é o país do futebol? Uma das coisas que mais mudou pra gente aqui no Brasil, e acho que no mundo, né, foi a infância. Antigamente, a gente pode dizer que em muitos lugares do Brasil, a rua era o nosso videogame. Era bola de meia, gol feito com chinelo, campeonato na escola, disputa pra escolher quem jogava em qual time. A gente passava horas jogando, assistindo futebol, falando de futebol, consumindo futebol. E hoje a realidade é diferente. As crianças têm mais acesso à tecnologia, aos celulares, aos jogos online, às redes sociais. E eu não estou dizendo que isso é necessariamente ruim. O mundo mudou. Mas talvez seja verdade que menos crianças estejam passando tantas horas com a bola no pé quanto passavam algumas décadas atrás. Alguns anos atrás, ouso dizer. Existe um outro ponto que muita gente comenta há anos. A gente escuta isso na rua, entre colegas, enfim. Sobre as categorias de base. Bom, toda escola tem aquele aluno que joga muito. Toda sala tem alguém que se destaca. A gente sabe quem que é o melhor aluno da sala. A gente, enquanto aluno, né? Se não for a gente sabe quem é o melhor aluno. Bom, se você pega os melhores jogadores de uma escola, provavelmente já consegue montar um bom time. Tô falando pegar os melhores de cada sala, mas você selecionar. Agora, imagine quantas escolas existem espalhadas pelo Brasil. Eu acho que o talento ele continua existindo. O problema é encontrar esse talento. Uma coisa que escutamos muito por aí, bastante tempo, é que em alguns lugares oportunidades acabam não chegando para quem realmente merece. E eu não estou dizendo que isso acontece em todos os clubes e em todas as peneiras ou em todas as categorias de base, mas é uma história que muita gente já ouviu. Inclusive eu conheci uma pessoa que jogava muito. Eu não vou citar nomes porque não é não é essa a questão, mas ele sonhava em seguir a carreira no futebol. Surgiu uma oportunidade, só que na ocasião a família dele não tinha condições financeiras para seguir adiante naquele processo. Bom, o sonho acabou, ficando pelo caminho. Talvez ele tivesse chegado ao futebol profissional. Talvez não. Ninguém sabe. Mas a verdade é que ele nem teve chance de tentar. E quando qualquer tipo de favorecimento entra nesse processo, eu acho que o prejuízo é enorme.
Porque você deixa de descobrir talentos que poderiam representar o futuro do país. É como procurar diamantes, ignorar alguns deles antes mesmo de olhar com atenção. Outro fator que me chama a atenção é como o futebol ficou dividido. Jogadores sempre tiveram opinião, sempre tiveram preferências. A diferença é que hoje tudo ganha uma repercussão muito maior. Uma postagem nas redes sociais é suficiente para transformar um atleta em herói para uns e vilão para outros. Muitas vezes discussões deixam de ser sobre futebol e isso acaba afastando parte da torcida. Ao mesmo tempo, as próprias Copas do Mundo parecem diferentes. As cerimônias de abertura mudam muito. Algumas são grandiosas, outras parecem mais preocupadas em gerar repercussão do que criar um momento de celebração do esporte. Às vezes tenho a impressão que o futebol passou a dividir espaço com muitas outras coisas que antes ficavam em segundo plano. Bom, talvez eu esteja ficando velho. Talvez toda geração ache que o futebol do seu tempo era melhor. Existe uma boa chance de isso ser verdade. Mesmo assim, quando a seleção entra em campo, numa Copa do Mundo, acho que alguma coisa ainda acontece. As pessoas param para assistir, os amigos se reúnem, as famílias comentam, os grupos de WhatsApp ficam movimentados. Acho que por alguns instantes o futebol continua sendo capaz de unir completamente pessoas diferentes. Então eu não sei se o Brasil deixou de ser realmente o país do futebol. Talvez a pergunta correta seja outra. Será que estamos cuidando do nosso futebol da forma que deveríamos? O talento ele existe, a paixão ainda existe. Milhões de crianças sonham em vestir a camisa da seleção. Talvez o desafio seja garantir que os melhores tenham a oportunidade de chegar lá. Quem sabe o próximo grande craque brasileiro não esteja mesmo jogando em alguma quadra, em alguma rua, em algum campo de terra, esperando apenas uma chance para mostrar o que sabe fazer. Você chegou até aqui? Me conta nos comentários. Na sua opinião, o Brasil ainda é o país do futebol? Valeu, pessoal.